Se a rota que Leilin fizera estivesse repleta de hordas de criaturas das trevas a caminho da capital do leste, a jornada não teria sido tão silenciosa. Mesmo que Leilin sobrevivesse, Bailin, Jane e James definitivamente teriam morrido na boca dessas feras elementais negras. Era óbvio que dentro das cavernas geladas, nos lugares que esses animais convocavam, eles odiavam a luz, eles atacavam com tudo que tinham no momento em que detectavam algum. Mesmo eu precisaria gastar muito tempo e magia para lidar com todos esses morcegos todos os dias. Não vale a pena, Leilin suspirou. Enquanto os grupos de morcegos estavam descontrolados, ele usara um feitiço de ocultação. Por isso, ele naturalmente não foi perseguido ou atacado pelos morcegos. Depois de fazer algumas experiências, Leilin se decidiu. Visão noturna. Ele usou esse feitiço em si mesmo. Este foi um feitiço essencial para muitos magos no mundo subterrâneo. Com este feitiço, eles podiam ver as coisas no escuro como se fosse dia sem emitir qualquer luz que atraísse animais agressivos. Aiship, exiba o mapa em seus registros. Depois que ele lançou o feitiço, Leilin deu uma ordem para o Ayahuasca. Imediatamente depois, uma imagem em 3D apareceu na frente de seus olhos. Este foi o modelo simulado do Aiship. Se formou depois de analisar o mapa que Selene lidera. Perto de Leilin, havia pontos vermelhos que se moviam constantemente perto de Leilin, indicando a atividade de seres de alta energia. Em comparação com o mapa inflexível anterior, isso era ainda mais detalhado e confiável. Em uma caverna como esta, que era tão complicada quanto um labirinto, Leilin tinha uma vantagem definitiva com seu Ayahuasca. No mínimo, com o Aiship registrando tudo, ele não se perderia. A caverna gelada poderia facilmente fazer com que as pessoas se perdessem. Todos os anos, havia acólitos ou até magos na guilda que se perdiam completamente na caverna. De acordo com outros magos, se eles tivessem sido atraídos para entrar em áreas mais profundas, provavelmente teriam morrido nas bocas das bestas elementais das trevas. Mostre-me a melhor rota para onde os escorpiões e Sejade são os mais ativos, Leilin ordenou mais uma vez. Então, na superfície do mapa 3D, uma linha vermelha se estendia do marcador para a localização atual de Leilin. Isso levou aos níveis mais profundos da caverna gelada, marcando até mesmo algumas áreas importantes. Vamos, Leilin olhou em volta e desapareceu na fenda. Dentro do forte, em um quarto escondido, Skrill viu a cena de Selene mandando Leilin para as cavernas geladas através de uma bola de cristal, uma expressão sombria no rosto. Será que aquela cadela da Selene acha que eu não ousaria fazer nada com ela se ela descobrisse que um pico de um mago dependesse? E os músculos faciais de Skrill começaram a se contorcer quando ele olhou para o corpo modelado da imagem, sua expressão especialmente insaciável e apaixonada. Você é meu e eu vou te pegar e fazer de você meu tesouro mais bonito. Skrill gemeu de maneira anormal. Como é? Você tomou sua decisão. Enquanto isso, em um canto do mundo, a névoa negra subia e constantemente mudava de forma, acabando por se transformar em uma figura humana com feições vagas. Há um grande problema com seu plano. Selene já recrutou o máximo de um magus para a Natures Alliance. Nosso plano original não funcionará. Na frente dos outros, Skrill escondeu sua expressão anterior e parecia frio. Pico da classificação. Um suspiro de surpresa foi ouvido da névoa. As informações são precisas? Porque um pico de classificação, um magus estaria disposto a se juntar a uma pequena guilda? Como eu saberia? O rosto de Skrill ficou sombrio. Estar assustado com Leilin era a humilhação final para ele. Ele poderia facilmente repelir as partículas elementares ao meu redor, e sua conversão elementar estava em um nível muito alto. Mesmo que ele não seja um pico de magus, ele não pode estar muito longe disso. Eu me pergunto se aquela prostituta, Selene, o tentou. A menção de Selene, o humor de Skrill voltou a piorar, deixando-o frustrado e sem sinal,
como se uma iguaria destinada a ele tivesse sido roubada por outra pessoa. GG, um pico de classificação 1 magos é um pouco problemático, mas você também deve acreditar na aliança que nos apoia. Um posto de pico 1 magos definitivamente não é suficiente para impedir o nosso plano. A pessoa envolta na névoa estava muito confiante. Só que você planeja fazer. Um posto de pico 1 magos não é tão fácil de lidar. Estarlados, 2 combates de alto nível definitivamente levariam a uma enorme comoção. Você não tem medo de ser exposto? Um olhar curioso apareceu no rosto de Skrill. GG. Não é como se não tivéssemos um posto de pico de 1 magos em nossa organização. Você esqueceu essa boa oportunidade que temos. Ele definitivamente vai aceitar. Você quer dizer? Os olhos de Skrill se iluminaram. Ah! Lei Lin soltou uma névoa branca. No momento em que o vapor da água alcançou o ar externo, ele imediatamente se condensou em minúsculos cristais que caíram no chão e produziram sons leves. Aiship, qual é a temperatura atual? Perguntou Lei Lin casualmente. A temperatura é agora de menos 75 graus Celsius. O Aiship imediatamente respondeu. Essa temperatura era mais que mortal para os humanos normais, mas aos olhos de Lei Lin isso era apenas um calafrio. Conforme ele avançava mais profundamente, chegou às próprias fronteiras onde o mapa de Selene indicava. Foi nesse lugar que ele entrou no território onde os escorpiões e Sejade estavam ativos. O sopro do escorpião de jade gelado ao fogo queimava nos olhos de Lei Lin. Este material foi extremamente eficaz em suprimir os problemas que ele tinha de sua linhagem, e então ele definitivamente precisava colocar as mãos nele. Como os dados gerais e a composição genética eram diferentes entre magos, isso era tão bom quanto acertar o jackpot de Lei Lin. Se ele perdesse essa oportunidade, ele realmente não tinha ideia de onde encontraria esse material novamente, descoberto que coincide com a descrição do host. Distância: 621 metros, o Aiship solicitado, fazendo com que Lei Lin se animasse. Ele seguiu na direção do Aiship indicou, e não muito depois, ele viu o corpo real do ser. No final dos túneis das cavernas geladas, havia uma enorme caverna, na superfície da qual havia musgos e pequenos arbustos, formando uma área bastante infértil onde a comida era produzida. Aqui, 2 grupos de seres estavam tendo um intenso confronto. De um lado, havia um grande escorpião verde transparente que dava a impressão de que todo o seu corpo era feito de gelo verde. As 2 grandes pinças na frente dançavam constantemente para trás e para frente, e sua picada venenosa se curvava atrás dela, movendo-se de forma irregular e parecendo pronta para atacar. O ar azul e frio era produzido ocasionalmente, da boca do Sejade escorpião, e cuspia em direção ao seu oponente. Com apenas um olhar, Lei Lin sabia que este grande Sejade escorpião era o que ele estava procurando. De frente para o Sejade escorpião havia um grupo de formigas azuis. Essas formigas eram do tamanho do dedo de um adulto maduro. Seus 2 dentes grandes e afiados continuavam abrindo e fechando, produzindo sons assustadores e penetrantes. Era uma pena que, diante da casca dura do Sejade escorpião, seus ataques fossem fúteis. Mesmo se rastejassem por todo o corpo do Sejade escorpião, não poderiam afetar seus movimentos. Pelo contrário, toda vez que o Sejade escorpião erguia as pinças grandes, numerosas formigas eram enviadas voando. O ar gelado que emanava do Sejade escorpião também congelou muitas das formigas em pequenos cristais, que depois engolirão. Esta foi uma batalha onde o Sejade escorpião estava procurando comida. Foi o vencedor absoluto aqui. Aiship, escaneie os dados do Sejade escorpião na minha frente. Lei Lin imediatamente ordenou. Depois de avançar para se tornar um Warlock de nível 2, o Aiship que estava espiritualmente ligado a ele também ganhara muitos benefícios. Além de um poder em suas habilidades de simulação,
Seres como este que tinham habilidades inatas relacionadas ao campo de força poderiam ter seus dados retirados, desde que estivessem abaixo do rank 2. Naturalmente, para seres acima do nível 2, o AI-chip seria descoberto e contra-ataque. Força do escorpião de jade gelada. 15,9. Agilidade. 10,3. Vitalidade. 25. Força espiritual. 45. Ataques especiais. 1. Respiração gelada. Um ataque onde o escorpião icônico de jade expele grandes quantidades de ar gelado extremo. Potência. 30 a 45 graus. 2. Congelar. Quando fortemente ferido, o Jade Scorpion pode se selar no gelo e abaixar suas necessidades corporais ao mínimo até que seu corpo esteja completamente curado. 3. Armadura IC. A camada gelada na superfície do corpo do Jade Scorpion pode efetivamente defender contra ataques físicos e mágicos, e também tem um leve efeito rebote na magia da luz. O AI-chip rapidamente enviou uma série de dados e exibiu uma projeção do Jade Scorpion na frente dele. Mesmo entre os magos de nível 1, isso é muito poderoso. Lei Lin julgou. A força de um mago geralmente pode ser decidida com base em sua força ritual. Os acólitos estavam definitivamente abaixo de 20, enquanto os magos de nível 1, que eram conhecidos como magos oficiais, tinham uma força espiritual entre 20 e 80. Quanto aos magos de nível 2, acima de 80. Com base nas conjecturas de Lei Lin e nas simulações do IA-chip, a força espiritual do pico de classificação 2 magos poderia chegar a 200. A força da maioria dos feitiços do magi da categoria 1 estava entre 20 e 80 graus. Não só as suas várias estatísticas eram extremamente altas, a força da sua respiração podia até atingir 30 graus. Com a sua armadura gelada defensiva inata, até mesmo uma classificação normal, um magus não era o seu adversário. Esta força é quase a de um mago semi-convertido. Eu me pergunto como são as elites ou até mesmo imperadores dos Jade Scorpions. Neste ponto, a batalha também chegou ao fim.